Livre, leve e solto, tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Virou mania, a cada semana um novo entrevistado e, é claro, sempre um tema palpitante só para você. E continua repercutindo muito o papo que eu tive semana passada com o jornalista e biógrafo Marcos Eduardo Neves, que é o autor do livro sobre Zico, O Efeito Zico. Muita gente participando, questionando, mandando mensagem a respeito dessa nossa entrevista. E semana passada, na verdade essa semana ainda, no domingo passado, Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco, se vivo fosse, completaria 70 anos. E para homenagear Roberto Dinamite, que vem sendo reverenciado e homenageado aí nos últimos dias, Rodrigo Dinamite, filho do nosso Bob, é o meu convidado no nosso podcast. Prazer tê-lo aqui, Rodrigo. Prazer, é um grande prazer estar com vocês aqui no Livre, Leve e Solto. O Paulo, nosso amigo comum, fez o convite. Eu falei, Paulo, marca lá com o homem que a gente vai estar presente com certeza. Sem dúvida alguma. O nosso Rodrigo é filho do nosso Roberto Dinamite, que eu tive o prazer de conviver como atleta, quando jogava no Vasco, e depois como meu companheiro na Super Rádio Tupi durante algum tempo. Nós estamos no Instagram, WM Livre Leve e Solto, no Twitter, enquanto ele existir, W Livre Leve e Solto, e no YouTube, @Livre Leve e Solto. Você curtindo, acompanhando, se inscrevendo no nosso canal. Roberto Dinamite, mais do que pai para você? Primeiramente pai, mas acho que para todos um ídolo do futebol, E a torcida vascaína, acho que tinha esse carinho. Acho que não só a torcida, acho que transcende, Acho que quando a gente fala de Roberto, você falou agora há pouco do Zico, sai um pouco dessa coisa de clube, De Vasco, de Flamengo. Mas eu vejo meu pai, ele não estando mais aqui, infelizmente, como meu pai eterno. Eu tinha essa relação no dia a dia com ele, então é difícil eu ver ele como um ídolo, sabendo que ele é, e ele vai sempre ser, mas eu acho que o pai ali na essência de cuidar, de dar conselhos, é esse que eu sinto maior falta hoje das brigas que a gente tinha, de ver os jogos e falar, meu Deus do céu, essa falta aí, ele falava que era gol, mas eu sei que de onde ele estiver, ele vai estar olhando pela família e por mim. Quando você entendeu que o seu pai era o Roberto Dinamite? Já me fizeram essa pergunta e eu tô entendendo, acho que um pouco mais agora. Apesar da idade de 31 anos, agora eu tô rodando mais o Brasil. Rodei muito com ele, mas agora sozinho, sem ele, aonde eu vou é uma história diferente. O nome do meu filho é Roberto, eu conheci seu pai em 80, em 90... eu sou Vasco por conta do seu pai, o seu pai fez ser Vasco com a minha família toda, então assim, você vai vendo que não é só o Roberto em si, é o que ele fez na vida das pessoas, Então assim, eu fui para Manaus, eu fui para Cariacica, eu fui para Brasília e cada lugar teve uma história diferente. Eu falo, cara, meu pai foi um cara gigante. E eu volto a falar, ele foi gigante como um ídolo, como um atleta profissional e profissional na palavra, mas como um ser humano. Acho que como uma pessoa que chegava aqui rindo, tratava bem todo mundo, desde, como ele falava, ele teve com o presidente em Brasília, desde presidente até a tia que a gente conhecia. Eu fui no Vasco agora semana passada. Tem a tia que varre lá, que limpa, e tá no Vasco há 45 anos. E o carinho que ele tratava pessoas de alto cargo ou uma simples faxineira era igual. Então, acho que isso fez ele ser essa pessoa que era querida onde chegava. Então, meu pai é uma pessoa que eu não tenho nem o que falar. Eu queria ter acompanhado mais, até brincava com ele, pai, eu queria ter visto o senhor jogar, Eu nasci em 92, ele parou no início de 93, eu era muito novo, então, assim, queria ter acompanhado mais, ter visto o Roberto em campo, Como eu tive em casa, já sabia como era o meu pai, eu não tive esse privilégio de ver o meu pai. Acho que você teve e vai ter a opinião de todos, que era fantástico. Eu conheci seu pai em 85, Então, um pouquinho mais tempo que você, naturalmente.
E realmente eu estava comentando isso semana passada com o Marcos Eduardo Neves, que é jornalista e biógrafo, e escreveu o livro Efeito Zico, além de outras biografias, né? E eu comentei, até citei seu pai, porque tanto o Zico como o Roberto Dinamite, depois de um treino de 1h30, 2 horas... Treinavam falta. Treinavam falta e, principalmente, atendia a imprensa um por um. Então você tinha, em média, 25 jornalistas acompanhando um treino qualquer do Vasco, do Flamengo, e eles pacientemente conversavam com todos os jornalistas. Eles não são da época da geração de entrevista coletiva. Vou falar uma vez a cada 15 dias, que é uma coisa... Juntava todo mundo ali, fazia espionagem. Não, um por um. E é uma realidade que hoje, eu não sei como é que eles iriam encarar, porque jogador de futebol da época do seu pai era um, e hoje, que você também tem essa convivência, é totalmente diferente, né, Rodrigo? Hoje é diferente. Hoje chega até, assim, eu sou novo, mas eu tenho essa mentalidade muito da época do meu pai, não sei se por convivência com ele, de tratar o próximo, de atender as pessoas. Como eu falei, eu viajei e, cara, atendi um por um. Não tem essa coisa de, não, agora não dá. E eu nunca vi, o meu pai não atender uma pessoa. Eu nunca vi o Zico, quando eu estou presente, quando a gente está junto, quando a gente vai em algum lugar, o Zico não atender. E hoje em dia, eu acho que eu fui no Jogo das Estrelas do Zico, né? Eu vou todo ano, o Zico sempre convida a gente, meu pai já jogou, eu já joguei mais novo. E eu vi jogadores que hoje são, não vou falar ídolos, que para mim não é ídolo, ídolo é uma palavra muito pesada, mas são pessoas que representam o clube hoje, saindo pelos fundos para não tirar foto, para não atender a imprensa. Então, assim, me deixa chateado porque, cara, sendo uma palavra aqui, os caras não limpam nem a chuteira do Zico e do meu pai, entendeu? E o cara não queria atender uma criança, não entendeu um cara que trabalha com jornalismo e tá ali para fazer uma matéria. Então, assim, hoje, infelizmente, essa é a realidade. Também tem hoje a assessoria de imprensa do clube, né, que às vezes não deixa o jogador dar a sua opinião, porque isso aí pode sair numa rede social, numa mídia digital que não vai sair muito bem e a pessoa pode contorcer. E também naquela época não tinha essa coisa de Instagram, de YouTube, de nada, né? Não tinha um celular para a pessoa estar ali já fazendo vídeo e postando. Eu acho que também isso influencia muito hoje, porque você tem que ter muito cuidado com o que você fala, de colocar, de falar, perder um jogo. Se você vai falar uma coisa que pode não sair legal, como o Maurício Barbieri fez contra o Vasco e Flamengo, que ele falou que a equipe estava bem, mas aí a torcida já entende de outra forma. Não entende o que ele quis... Eu entendi o que ele quis falar, porque eu já estive ali dentro, mas para a torcida não tá bem. A torcida quer ver o time ganhar. Então, eu acho que é uma pena hoje os jogadores agirem dessa forma, mas por um lado também, não tão maior que o outro, eu entendo eles terem esse cuidado. Por exemplo, você mede as palavras? Por ser filho do Roberto Dinamite? Sim. Não é que eu... Não estou falando que eu vou medir as palavras aqui ou em qualquer lugar. Mas eu tenho que ter cuidado porque se eu falo hoje que o Vasco não está bem, eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo não está bem. O porquê do não está bem, que eu acho. Então eu tenho que botar bem bonitinho ali porque eu acho. Não falar, hoje o Vasco não está bem. Que aí eu vou dar muita carta para todo mundo falar, o Rodrigo falou que o Vasco não está bem, o Vasco tem que contratar. Já vão falar assim. Então, assim, eu tenho que ter cuidado porque hoje eu carrego um nome desde quando eu nasci, né? O Dinamite, e o meu pai não está mais aqui. Então, assim, eu tenho que ter um pouco de cuidado com o que eu falo em relação ao Vasco, em relação a alguns jogadores, e eu procuro isso para também não ficar mal com as pessoas de entenderem uma coisa que não é o que eu estou querendo passar. Muito bem. Enquanto o nosso Rodrigo Dinamite vai pensar na próxima pergunta que eu vou fazer, né? Para ver se não tem nenhuma trairagem na história, deixa eu falar um pouquinho aqui do nosso Balbinos Costelão. Delícia de costela. Esse farnel aqui é para você, hein? Pô, isso tudo? Isso aqui tudo. Se quiser comer tudo, pode comer. Pô, então vai levar para casa. Pode levar. Não, pode levar. Fica à vontade. Balbinos, delícia de costela, desde 2016. Fica ali em Curicica, em frente à estação do BRT, da Praça do Bandolim. Lá, além desse farnel todo, ó, aqui tem croquete de costela,
Tem pastel de queijo, pastel de costela, bolinho de feijoada. Isso aqui é uma delícia, né? Pô, isso daí, eu até falei pra você antes de começar aqui, eu comi em São Paulo, fui na Casa do Porco lá em São Paulo, a gente falar, isso daí é maldade. É verdade, pode comer. Aqui no programa você pode comer à vontade. Vou até pegar pode comer à vontade. Não tem essa de, porque é de plástico. Porque tem um lugar que eu fui, verdade, gente, é de verdade. Ó. Isso aqui é de verdade, faz barulhinho até. Ó. Faz barulhinho. Então, Balbinos, delícia de costela, desde 2016, né? Ele oferece fartas opções de refeição. Tem a costela no bafo, tem o arroz com costela, tem cupim que é cortado com a colher, cupim lá Wagner Menezes e muito mais. Lembrando que você que acompanha, tá ouvindo o barulhinho? Ó, é o Rodrigo aqui mastigando, porque realmente é maravilhoso. Delícia de costela, desde 2016, abraçando, mandando um beijo carinhoso para o mestre Balbino. Tem muito jogador que vai lá, muito cantor, muito artista. Já vou mostrar um vídeo aqui do José Loreto preparando a costela. Ator José Loreto. Ele sabe fazer? Sabe, você vai ver. Daqui a pouco vou mostrar esse vídeo aí para vocês que acompanham o nosso podcast Livre, Leve e Solto. Pensou direitinho? Qual vai ser a trairagem, não? Vamos ver, quando vai soltar aí. Eu gosto do Rodrigo. O Rodrigo já falou para mim, eu penso muito para falar, não me deixe de saia justa, não. Vem cá, Zico é um tio para você, né? Você falou aqui, porque muita gente, e eu sei disso, porque conheci bem teu pai e conheço o Zico, e a rivalidade era só dentro de campo. É. O Zico era importante para o Roberto, como o Roberto era importante para o Zico. Se o Roberto não brilhasse, o Zico não iria brilhar e vice-versa. Porque a cobrança dos dois era muito grande, né, Rodrigo? Eu vejo muito isso no Vasco e Flamengo também, tá? Eu falando de Vasco e Flamengo, eu penso dessa forma. Eu acho que o Flamengo não seria o Flamengo em termos de rivalidade, em termos de expressão no Rio, se não acontecesse do Vasco existir. E o Vasco também. Eu acho que o Vasco já fez finais históricas com o Flamengo. Finais que a gente fica com o pé atrás porque tá impedido, não deu. Então, assim, e falando de meu pai Zico, o Zico a gente se fala constantemente, eu chamo ele de tio, porque é uma pessoa que nesse acontecimento do meu pai, do falecimento dele, ele não tinha obrigação nenhuma. Mas eu acho que pela amizade, pelo respeito das famílias, ele esteve junto, foi em São Januário, no velório do meu pai, usou a camisa do Vasco na despedida do meu pai, e meu pai também deixou bem claro que só colocaria a camisa do Flamengo em uma despedida do Zico, pelo respeito, pelo carinho que ambos tinham. Então eu acho que fica essa história dos dois. Eu acho que o Zico é uma pessoa que... O Zico também é outra pessoa que a gente é muito próxima, através do Zico também, e da época o Júnior, o Júnior Capacete, que o meu pai... o Zico e o Júnior falavam que o meu pai tomava porrada no campo, meu pai, acontecia alguma coisa, meu pai ficava rindo, né? Ficava debochando. Então, e antigamente não tinha essa coisa. Acabou o jogo, vamos falar, o Vasco ganhou a final do Flamengo. Os caras não iam pra balada ou iam pra restaurante fazer uma confraternização ou sequer jantavam. Meu pai ia pra casa, o Zico ia pra casa, meus avós e os pais do Zico eles se conheceram na base quando meu pai jogava contra o Flamengo e tinha aquela coisa da família estar ali esperando, né? Meu pai falava muito que na preliminar do Maracanã, quando ambos eram acho que era Infanto, não vou lembrar agora o nome. Meus avós ficavam ali esperando o meu pai sair e os pais do Zico ficavam ali esperando o Zico sair para pegar os filhos, né? E ir para casa. Não tinha essa coisa do oba-oba que é hoje, né? Então, eu acho que é uma tratativa de muito respeito. Eu respeito muito o Zico, a história que ele fez no Flamengo, fez no futebol brasileiro. E meu pai também deixou bem claro que na época que ele jogou, foi o maior jogador que ele jogou. E eu acho que é isso, eu acho que é reconhecer, independente da rivalidade dele ser do Flamengo, meu pai ser do Vasco, eu acho que o respeito em relação ao jogador e à pessoa tem que vir antes de clube, de rivalidade. Então, hoje, para mim, o Zico é meu tio Zico. Eles nunca perderam jogando juntos pela seleção. Nunca perderam. Nunca perderam. É uma coisa muito impressionante. E meu pai, você falou de seleção agora, já sei até que eu acho que você vai perguntar, da Copa de 82. Também, mas mais do que a Copa de 82, eu acho que em 78... Ele foi artilheiro, meu pai, né? Sem estar jogando, estando no banco. Mas isso é uma outra história. Já que a gente está falando do Zico aqui e do Roberto,
você não viveu essa situação, mas depois com seu pai, quando você começou a entender um pouco das coisas, ele deve ter te contado. Ele ia jogar no Flamengo. Ia. Imagine só como é que teria sido a história. Que bom que não foi. Não, mas imagina só como é que teria sido a história. Zico e Roberto no mesmo time. Quer dizer, ele chegou a comentar isso depois com você já chegou a perguntar a ele quando ele estava vivo. E o que poderia ter sido? Na cabeça do Rodrigo, será que o Rodrigo ia continuar sendo Vasco? Todo mundo me pergunta. Né? Porque meus amigos... Imagina só os dois juntos no Flamengo, Rodrigo. Não, assim, meus amigos, 60% são flamenguistas, né? Então... E eles sabem da história, né? Os pais dele, de meus amigos, falam, pô, tu sabia que teu pai ia jogar com o Zico e tal? Aí meus amigos, pô, tu ia ser Mengão com a gente, pô, tu ia pros jogos com a gente. Eu falei, cara, eu tô muito bem aqui do meu lado, deixa eu vou pra sul, vocês vão pra norte, tá tudo bem. Mas meu pai comentou, até porque também saiu num documentário agora do Eurico também, contando um pouco da história desse lado, que tem verdades, tem mentiras ali, porque meu pai, ele foi pro Barcelona, acho que foi o Rifé que levou meu pai, se não me engano, e logo após o Rifé saiu, e meu pai não estava jogando no Barcelona, estava no banco, e não ia sendo relacionado. E meu pai, pô, saiu do Brasil, sendo já um cara campeão brasileiro, jogando, não ia querer ficar no banco. Teve uma primeira conversa com o Vasco não teve interesse, aí não sei o motivo de não interesse do Vasco. Pode ter sido o valor também da volta dele, de financeiro. E o Flamengo abriu o olho, acho que o Márcio Braga, na época, foi atrás, fez um pré-contrato e conversou com o Barcelona que queria o Roberto e iria pagar o valor e tal. Tem até brincadeira que acho que perguntaram ao Barcelona quanto o Vasco ia pagar, acho que o Vasco não pagou nada ainda, então o Flamengo também não iria pagar, enfim. E aí o Flamengo foi atrás e eu acho que isso que aguçou o Vasco, né? Calma aí, nosso Roberto não pode ir para lá, não pode ir para outro lado. O meu pai iria sim, Flamengo, só que teve essa procura do Vasco. Pelo que eu sei, através do meu pai, eu não vi o documentário do Eurico, mas falaram que foi o Eurico que foi atrás. Meu pai falou que uma pessoa que bancou essa volta dele, bancou no sentido, não, ele vai vir pro Vasco, mandou o Eurico ir. E eu acho que você vai saber quem é, que é o senhor Olavo Monteiro de Carvalho. E ele foi o responsável por essa vinda do meu pai pro Vasco na saída do Barcelona, que foi o cara que chegou a falar, olha só, botou dinheiro na mesa, o Roberto vai voltar pro Vasco. E aí ficou essa opção para ele, voltar para casa, né, que foi o clube que formou ele, ou buscar novos ares e jogar com o Zico no Flamengo, que eu acho que... Não falo jogar no Flamengo não, tá? Eu acho que seria incrível ele jogar com o Zico em um clube. Preferia que o Zico jogasse no Vasco com meu pai, mas eu acho que ele voltou pro Vasco, voltou pra casa dele, e eu tenho a blusa lá do primeiro jogo, da volta contra o Náutico, não foi contra o Corinthians, que ele não fez o gol. E após esse jogo teve o jogo do Corinthians, né, que ele fez 5 gols contra o Corinthians. Teve um tempo atrás, só saindo um pouco do assunto, teve um jogo que o Pedro, acho que fez 3 ou 4 gols no Maracanã, se eu não me engano. E aí saiu na mídia, Pedro faz 3, 4 gols, América Mineiro, foi um time menor expressão. E aí tava eu, meu pai, tava uns amigos, aí os caras, cara, esses caras não tem noção, cara. Teu pai voltou e fez 5 no Corinthians. Só que não foi no Zezinho, foi Sócrates, Caçapava, foi essa galera pesada, sabe? O Corinthians já com um time já muito bom. Então, assim, eu acho que ele voltou para casa, voltou para onde ele se sentia bem. E eu acho que ele voltou para o lugar certo. Eu acho que o Vasco sempre foi a casa do meu pai, independente da ida dele em Barcelona. E graças a Deus eu sou Vasco. É isso aí. Olha aqui, muita gente não sabe. É claro que o vascaíno sabe, mas eu estou falando aqui para todo mundo. Para você que é rubro-negro, para você que é tricolor, para você que é alvinegro, torcedor de outros times desse Brasil afora, o Roberto Dinamite é o maior goleador do confronto contra o Flamengo. O Roberto Dinamite é o maior goleador do confronto contra o Vasco, contra o Botafogo. A exemplo do confronto com o Fluminense. Não tem nenhum artilheiro que mais fez gols nesses times.
a não ser Roberto Dinamite. Roberto Dinamite fez aquele gol fantástico, né? E eu até brinco com o Dé Aranha. O Dé tá tentando fazer esse gol, tem uma placa no Maracanã. Eu sei. Isso aí foi uma briga nossa aí lá atrás, porque realmente ele tem que ser mais reconhecido do que já é, porque o Roberto Dinamite tem uma história fantástica. Esse gol que ele faz no Botafogo não é um gol qualquer. Não pela plasticidade, foi um golaço? Foi. Mas é aquilo que a gente sempre comenta. O gol que ele dá ao Lençol, no Osmar Guarneri, e na sequência, no sem pulo, explode a rede inimiga, como eu sempre falo, né? Tem uma simbologia por trás do gol. Porque era final de um campeonato e final de jogo. O jogo estava acabando. Né? 45 do segundo tempo, não tinha acréscimo. Ou perdia, né? Ou empatava ou ganhava o jogo. E ele teve essa calma, essa tranquilidade, essa habilidade de fazer um gol daquele nível. O que ele falou para você quando você perguntou, quando você viu, né? Porque você foi sabendo das coisas, de ouvir falar ou de vendo imagens. Quando você viu aquele gol, né? Rodrigo Dinamite vendo o gol do pai. Aquele gol fantástico, que para muita gente é o gol mais bonito da história do Maraca. Cara, aquele gol ali, tanto o primeiro quanto o segundo, tá? O primeiro também é um belo gol. Mas esse gol, como você falou, foi 45 no segundo tempo, não tinha essa coisa de 10 de acréscimo, 8 de acréscimo, que hoje em dia vai 50 e pouco. E é final de jogo, e aí, assim, falo também por um pouco que eu joguei. Você tá cansado, cara, tua cabeça... Teu corpo quer fazer o movimento, tua cabeça já não... Teu corpo quer ir, mas a tua cabeça pensa, mas o teu corpo não vai. Por mais que vocês tenham ali 20, 25, 30 anos, já tá cansado, já tá no final do jogo. E meu pai fala desse gol que, assim, se botasse ele 30 vezes pra fazer aquilo ali, ele dificilmente ia repetir. Porque foi um momento ali, o Zanata, ele tocou no meio, a bola voltou, ele deu no Zanata, o Zanata rodou e a bola veio. Só que quando a bola veio, ele me falou, quando ele dominou, ele já, com o olho aqui, né, olho na bola, outro no gato, ele já dominou, já viu que tinha algum zagueiro vindo, não sabia que era o Osmar. E aí quando ele até brincava comigo, a gente na cozinha comendo, eu jogava laranja nele, a laranja vinha... escorria no peito dele. Eu falei, passou cola, cara, no peito. Ele, Rodrigo, eu treinava isso. Eu treinava essas bolas que vinham no peito. O cara jogava a bola de qualquer forma. Eu dominava. Então, como você falou da falta, é o treinamento. Não que ele treinou aquele lance, mas os fundamentos de dominar a bola, de ter a noção que o cara já tá chegando e ter a resposta rápida, de dar um toque por cima. Então, quando ele falou que ele pegou na bola, que ele chutou, a trava do outro zagueiro que também estava chegando para tirar, raspou na chuteira dele. A gente tem essa chuteira lá em casa. Raspou na trava dele. Ele chutou assim e fez o barulho da trava pegando, né? E aí, cara, é aquela coisa que tem que acontecer na hora, no momento. E para mim, se não o mais bonito, tá entre os top 3 do Maracanã aí, de gol mais bonitos do estádio. Tem um outro gol dele que é fantástico. Não sei se você lembra desse gol contra o Santos. O Pelé tava jogando. É um gol de voleio. Tipo lá Bebeto, sabe? Início de carreira, né? Devia ter 2 anos de profissional. Foi 70... Foi 4. Acho que foi 7-4. 7-3, 7-4. Por aí. E meu pai me contava muitas histórias, né? Assim, foram muitos jogos, foram 1.110 jogos pelo Vasco. E nesse jogo contra o Santos, ele fez... depois você bota no YouTube, ele pegou de voleio, um golaço, e na volta pro meio de campo, ele passa pelo Pelé, né? Imagina. Ele começando carreira, Roberto? Tá passando pelo Pelé no meio do campo. O Pelé passou. Oi, Pelé, tudo bom? E o Pelé fala, garoto, belo gol, hein? Parabéns. Imagina você com 19 anos escutar do Pelé. Então, assim, tiveram diversos gols, mas esse contra o Santos que eu tô falando, esse contra o Botafogo, foram gols que meu pai sempre conversava comigo, sabe? Falava, cara, que golaço que eu fiz. E a gente até gravou uma matéria no Maracanã uma vez para eu reprisar esse gol, né? E todo mundo acha que eu editei o vídeo, mas foi de terceira, cara. Primeiro eu isolei, eu botei a bola lá a gente fez no gol, o gol foi da Norte, né? Foi o gol que a torcida do Flamengo normalmente fez. No gol à esquerda das cabines de rádio. E aí a primeira, eu dominei ele, aí meu pai fez como se fosse o Osmar, né? Ele veio, eu dei o balão, cara, eu joguei a bola. Foi lá que mancada, eu falei, que vergonha. A segunda eu chutei pra fora e a terceira foi bem no cantinho onde ele chutou. Então, assim,
é aquela coisa do momento, de ter que acontecer. Se você parar para explicar, o gol do Payet de falta, como é que você vai explicar? O último gol do meu pai foi exatamente ali, cara. Em São Januário, que ele fez. No mesmo local, no mesmo bico da grande área, mesmo lado. Então, são coisas que a gente só vai entender quando a gente passar dessa vida para outra. Era você ou sua irmã que estava com o Paulo Jorge, que é nosso amigo em comum? Paulo Jorge, na arquibancada de São Januário e relembrou isso. Então, vou relembrar só um pouquinho desse jogo. A minha família não costuma muito ir aos jogos. A Roberta, principalmente, que é a mais eufórica. A Roberta quis ir nesse jogo contra o América. E eu falei, gente, eu vou ficar do outro lado, eu vou ficar na arquibancada, aqui subiu um painel, né, com os ídolos do Vasco. Meu pai tava, eu gravei, vi o primeiro tempo na arquibancada e fui para a social no segundo tempo. Cheguei lá, tava o Paulo, junto com a Roberta e uns outros amigos nossos. O jogo tava 1-1, o jogo tava aquele jogo truncado. E a Roberta nervosa já, e meu pai, acho que com 2 anos antes de meu pai falecer, meu pai deu um colar pra Roberta, que ele usava, com tipo um emblemazinho aqui, e minha Roberta não tira esse colar pra nada. Né? Falta. Eu não tava do lado, eu tava aqui, o Paulo com a Roberta uns 2 metros do meu lado. E eu vendo a Roberta assim, olhei pra ela, olhei pra falta, e a Roberta abaixada, beijando lá no colar que meu pai deu. E o Paulo tava do lado e o Paulo falou, cara, tu não acredita que tua irmã falou. Eu falei, Paulo, que merda que ela falou, né? Não sei se pode falar merda. Pode. Ela falou, pai, desce e ajuda a gente. O desce faz o gol, um negócio desse, desce... Ela falou, pai, desce e ajuda, e faz isso acontecer. Aí, puf, o cara faz o gol de falta. Eu falei, meu Deus do céu. E eu vi a Roberta aos prantos, chorando. Cara, eu falei que meu pai te ajudou. Eu falei, cara... Então, assim, tem gente que não acredita, tem gente que acha que isso é bobeira. Mas, mais uma vez, a última falta do meu pai foi exatamente da onde o Payet bateu. Passando por cima da barreira, do lado direito da barreira, perto da trave. Então, foi uma coisa que mexeu ali com todos nós, com a família, com a Roberta. E eu acredito que meu pai, muito possivelmente, não estou falando que meu pai bateu aquela falta, não. Mas que ele estava ali presente, vai lá, faz. E o pai, logo após, ele ficou apontando, né, pro pet que ele tem no braço do meu pai. E eu nem falei com o pai nada, eu não combinei nada. Após o jogo, eu agradeci. Mandei uma mensagem para ele, botei no Google Tradutor, né? Botei em francês para ele entender. E ele, cara, pelo seu pai, pela família, muito obrigado, estou muito feliz e vamos seguir em diante. Ele entendeu bem quem é Roberto Dinamite, né? Ele entendeu ao chegar. Quando eu cheguei... O que é vestir a camisa 10 do Vasco? O meu primeiro encontro com ele falou, eu já estudei seu pai. E tinha um tradutor do lado, óbvio. Teu pai fez isso pelo Vasco, seu pai fez tantos gols, tantos jogos. Eu tô aqui para honrar essa camisa. Você pode ter certeza que eu vou honrar essa camisa pelo seu pai e pela sua família. E por diversos outros ídolos que passaram aqui e usaram a camisa 10, já me passaram que essa camisa é uma camisa pesada do clube, né? Assim como outras também, não só a 10, mas se tratando do meu pai, a 10 é uma camisa que ele sempre usou, então uma camisa emblemática. E deixou bem claro que iria fazer de tudo. E eu falei, cara, pai, não joga com essa coisa na cabeça de porque tá usando a 10. Joga natural, joga teu futebol, que eu sei que vai fluir. E sei que você tem futebol para poder usar a 10. E desde então... Porque a 10, cara, a 10, por causa do Pelé, eternizou. Então Sim. Todo mundo sabe que o 10 do time é o cara. É o cérebro do time, né? É o cara. E quando você tem um cara como foi o Zico no Flamengo e o Roberto no Vasco, o próprio Rivelino no Fluminense e no Corinthians e por aí vai, a cobrança é muito grande. Sim. Você olha para o campo, você procura o 10. Sim. Quem é o 10? Normalmente ela fala, né? Quem é o 10? Né? O Brasil disputou a Copa do Mundo sem o 10 do campo, Sim. O que é um absurdo. Né? E por falar em seleção, você até tocou no assunto, o que deixou seu pai mais magoado? A Copa de 78, frustrado, que ele tinha que ser frustrado, magoado. A Copa de 78, não, 8-2. Que ele ficou, mas ele ficou no banco e foi artilheiro da seleção no banco. Mas a de 8-2, nem no banco ele ficou.
Entendeu? Eu acho que a maior chateação que ele teve na carreira dele profissional foi a Copa de 82. Você acha que foi sacanagem do Tele? Ele achava? Acho. E ele sabia, porque o Brasil entendia que... O meu pai fala... Assim, para resumir a história, meu pai falava que tinham 2 atacantes que, tecnicamente, ele... Não é questão que ele não respeitava o Chulapa, mas sabia que os caras eram F. Careca e Reinaldo. Eram 2 caras que meu pai falava, cara, se eu não jogasse, se eles estiver sem problema nenhum. Agora, eu nem estar no banco, não ser relacionado por conta do Chulapa, que era um atacante bom, mas não era um atacante ao nível de jogar uma Copa do Mundo e ser titular. Para muitos era considerado um peladeiro. Era um cara que não era aquele cara, o centroavante que chegava e decidia, entendeu? Então, assim, meu pai ficou muito chateado nessa Copa de 82 pelo fato de entender que ele poderia estar ali, pelo menos no banco, e ele falava, pô, cara, eu ficava na arquibancada vendo o jogo, entendeu? E tinha o Zico ali, então, assim, e na Copa de 82 ele ficou muito chateado também porque, assim, a imprensa não ligava para ele. Ele falava, Rodrigo, eu passava, parecia que eu era ninguém. E aí, quando perdeu todo mundo. O Roberto perdeu a Copa de 82 também, sem... Então, assim, acho que me deixou ele um pouco magoado também, quando o time estava jogando, ele não estava. Quando o time perdeu, ele estava junto. Então, assim, qual o peso que tem isso daí, entendeu? Então, eu acho que o Tele... que Deus o tenha também, mas eu acho que ele errou. Eu acho que ele não tinha que ter essa coisa do Chulapa, do São Paulo, de ter... o treinador tem muito isso também, né? Trabalhei com ele, tô ali com o cara, vou puxar o cara. Então, assim, eu acho que o meu pai tem um arrependimento muito grande da Copa de 82. Eu acho que muita gente já parou e me falou, Rodrigo, acho que se seu pai tivesse 82, a história poderia ser muito diferente. Poderia? Não poderia? Zico e Júnior falavam o quê? Disso, de 82? O Zico queria muito meu pai, né? Porque, como a gente falou aqui, eles nunca perderam. Será que poderiam perder esse jogo? Não sei, eu acho que é uma dupla que se encaixava muito bem ali dentro de campo. O Zico com os passes. Só ia ter a briga na hora da falta ali. Meu pai deixava... O meu pai falava, pô, eu aprendi também muito com o Zico, porque eu acho que os dois eram batedores natos de falta. Eu acho que na seleção não poderia ser diferente. Eu acho que iria agregar mais qualidade dentro de campo, entendeu? Eu acho que poderia ter mais... Não é respeito, mas as pessoas iam falar, pô, calma aí. Roberto, Zico, seria um olhar diferente. Mas o Tele não quis colocar o Chulapa, perdeu e... vida que segue. E em 78, eu bato muito nessa tecla de 78, porque também a repercussão foi muito grande. Porque você tem um Roberto Dinamite no banco, né? Em 82 nem no banco ficava, mas em 78 ele ficou no banco. Uhum. E o Brasil foi campeão moral. E ele foi artilheiro no banco. No jogo contra a Áustria, né? Entendeu? Então, ele também tinha vaga naquele time. E na Copa de 78 também. Ele falou que ele estava no banco, ninguém falava nada. Ele chegava, passava, a imprensa reunia ali, cada um fazia as perguntas e tal. Ele passava, ninguém, Roberto. Quando souberam que ele ia jogar, aí meu pai, agora eu tô aqui? Eu passo aqui todo dia. Vocês não falam nada. Agora eu vou parar? Tá bom, aquela coisa do meu pai, tá bom, eu vou falar com todo mundo. Mas, assim, uma puta sacanagem, né? Porque, pô, você passa ali, ninguém dá um bom dia. Agora, quando o cara souber que ele ia jogar, agora todo mundo quer falar com ele. Mas a vida é assim. Eu acho que quando você tá por trás de alguma coisa, as pessoas costumam não falar muito. Quando você tá em evidência, todo mundo quer falar, quer tirar foto, quer... E aí, meu pai soube muito bem administrar isso durante a vida toda, não só como jogador, mas como político também depois. Roberto Dinamite foi político e também presidente do Vasco. Eu virei para ele, sei lá, quando eu soube que ele tinha essa intenção, na verdade não a intenção. Não foi uma intenção dele. Né? Articularam para ele. Eu falei para ele o seguinte, não vá. Muita gente falou. Eu falei para ele, não vá.
Aí ponderou da forma que ele tinha que ponderar, foi pedido de fulano, de Beltrano, ok. Por quê? Infelizmente, nós somos passionais. Eu sou passional, você é passional, sua mãe é passional, todos nós somos passionais. E as pessoas iam confundir o jogador com o dirigente. Da mesma forma, se ele tivesse sido treinador. Sim. Né? Eu achei um erro ele ter sido presidente. Ele reconheceu depois que foi um erro? Reconheceu. Mas assim, a ida dele para a presidência foi como você falou, essa questão de pedido de inúmeras pessoas, não só de pessoas importantes, públicas, pessoas relacionadas à política, mas de toda a torcida também, que não aguentava mais ver o Eurico ali, entendeu? O Vasco passou por um processo ali pós-2000, daquela situação de botar o SBT no peito, que para mim foi a maior burrada que o Vasco fez, uma das piores burradas da história, de querer bater de frente com a Globo. Querendo ou não, a Globo era detentora ali da imagem, de passar os jogos, e aí foi querer botar o SBT no peito sem necessidade nenhuma. Depois disso, você pode pegar a história do Vasco, que foi só ladeira abaixo. E aí, em 2008, essa questão do meu pai vir presidente foi mais por esse pedido, da galera não aguentar mais. Ele foi presidente e eu falei, pai, como você falou, as pessoas não vão saber diferenciar muito. Você tinha quantos anos na época? Em 2008, quando ele 15 anos, quando ele entrou no 18. Vasco. Não, você tinha 18. Quando né? ele entrou no Vasco, eu tinha 17. 17 para 18 anos. Qual era a tua opinião quando ele aceitou ser presidente? Que ele não fosse, porque eu acho que ele estava muito bem politicamente fora o Vasco. Ele era deputado, ele tinha a vida dele e ele ia acabar entrando numa situação, como a galera falou, né? Ele segurou um pepino que não era dele, entendeu? Por mais que tinham coisas que ele poderia até entrar contra o Vasco, por coisas que o Vasco não cumpriu, ele nunca faria isso. E eu acho que ele não precisava entrar no clube ali. Mas como eu te falei, foi muitas pessoas pedindo, a torcida pedia, pelo amor de Deus, entra, Roberto, a gente precisa de mudança. E ele entrou em 2008 com o Vasco já lá embaixo, né, caindo praticamente, entrando no final do Campeonato Brasileiro. E aí tentou uma reestruturação no primeiro mandato, 2009, 2010. E aí, eram muitas coisas que estavam presas no passado. E até hoje tem coisas do presente presas no passado também. E aí foi um período do primeiro mandato ali que ele entrou para enxugar um pouco de gelo, né? Coisas que estavam presas de 97, 98, dos jogadores olímpicos, de processos. E ele conseguiu ainda assim montar um time competitivo em 2010, 2011, para ser campeão da Copa do Brasil, 2012. Aquele jogo contra o Corinthians, que o Diego Souza perdeu pênalti. Mas se uma coisa que eu acho que ele se arrependeu na época também foi a questão dele poder sair no primeiro mandato, que ele teve o primeiro mandato de 3 anos e após isso ele se reelegeu e entrou. Ele se reelegeu e entrou pelo seguinte fato, da galera de oposição, do Eurico, da galera querer fazer juntar as chapas. E meu pai, eu entrei, eu roí o osso que deixaram. Montei um time, consegui patrocínio que o Vasco não conseguia há anos, patrocínio. E agora eu vou entregar para vocês, para voltar ao que era? Não. Aí ele se reelegeu, foi 2012 ali a questão da Libertadores, e aí ele não iria vir de novo, né, que não poderia. Então a galera começou a pular do barco, né, todo mundo começou a procurar seu caminho, e eu acho que isso que deixou ele muito, muito aborrecido, muito triste, porque meu pai delegava muito. Olha só, você é do setor financeiro, você tem as suas obrigações. Você é do marketing, você tem as suas. Coisa que os ex-presidentes ou o ex-presidente queria não. Isso aqui é meu, eu vou tomar conta, você não faz isso, você não entra aqui. E eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que até a imprensa na época falou, com a gente com o Roberto aqui, a gente está conseguindo agora entrar mais em januário. Que eu acho que cada um tem que ter o seu espaço. Só que eu acho que meu pai acreditou em muitas pessoas que ele não deveria ter acreditado. Eu particularmente acho que ele foi usado. É a minha opinião. Então, e eu falei isso várias vezes para ele. Então, ele delegou poder às pessoas que botaram ali, fizeram a sua trajetória e usaram ele como fantoche. E ele acabou sendo... as pessoas acabaram
confundindo o atleta Com o presidente. com o dirigente, com o presidente. E isso afetou, num primeiro imagem momento, dele. a imagem dele. Total. Né? Vocês chegaram a sofrer ameaças de torcedores? Sim, ameaças de vida? Sim, de vida. De não sair de casa, cara. De ficar em casa, não podia sair de casa, entendeu? Então, assim... Meu pai nunca passou isso como jogador. Meu pai, depois de coroa, né, que a gente fala hoje em dia... Pô, como é que o cara vai me ameaçar sem eu ter feito nada, sabe? Então deixava meu pai muito agoniado, de torcida organizada. Mas eu vejo isso de organizada, não de organizada Força Jovem. Isso aí foi direcionado. Orquestrado, vamos usar direcionado, usar o termo. De pessoas que eu sei muito bem das pessoas que fizeram isso. Não preciso falar o nome, mas... Mas que tipo de ameaça vocês sofriam? Se sair de casa vai morrer. Pisar na rua, a gente vai pegar. Então, assim, isso não é o torcedor do Vasco. Por mais que ele possa estar chateado com meu pai, tá fazendo uma má administração, eu acho que a torcida tem total direito de reclamar, de ir no estádio vaiar, de xingar. Agora, a gente não tem que pagar com uma vida, não tem que chegar e ameaçar o cara, não tem que chegar e falar, vou fazer isso com a sua família. Então, por isso, para mim, isso foi muito orquestrado, direcionado de certas pessoas que estavam ali, não estavam no poder, né, e queriam, de qualquer forma, derrubar ele. Mas o meu pai respondia com o trabalho de estar ali no Vasco, de tentar, de alguma forma, ajeitar a casa, né? Então, é complicado. Por exemplo, você tem alguma relação com os filhos do Eurico? Zero. Nem quero ter. Não, cara, porque é complicado, sabe? Como é que eu posso falar? Eu acho que eles buscaram uma situação dessa, não, sabe? Meu pai, eles querendo ou não, eu acho que o Álvaro reconhece isso. Meu pai é marido do Vasco, cara. Eles querendo ou não, o pai dele, aonde estiver, querendo ou não, entendeu? Meu pai teve uma má administração? Teve. E eu acho que falta um pouco a eles também reconhecer o que o pai dele fez de errado também. Meu pai errou em muita coisa. Só que meu pai nunca foi um administrador. Meu pai sempre foi um cara que amou o clube. Que eu acho que isso fez ele errar. Confundir essa coisa da paixão. E eu acho que também isso fez o Eurico errar também. Chegou uma hora que não dava mais. O clube hoje tem que ser profissional, cara. Tem que ter os seus setores bem alinhados. Você vê um Palmeiras da vida. O que você tem pra falar do Palmeiras? O Palmeiras agora... Então, a torcida tá reclamando da Leila que aumentou o ingresso. Mas, cara, hoje você tem um custo. Hoje eu fui no Allianz, no estádio. Puta estádio, cara. Organização, estrutura. Isso já não custa, gente. As pessoas não podem achar que a gente tá no mundo de hoje vai pagar R$30 no ingresso. Não vai. Então, assim, não falo com os filhos do Eurico. Mas a vida fez isso. Eu não busquei não falar com os meninos. Eu não busquei não falar com o Eurico. Eu acho que a atitude que ele teve de expulsar eu e meu pai da tribuna culminou nessa situação toda. Vem cá, você falou no Palmeiras, eu vou falar no 777, né? E aí, todo mundo quer saber, o que o Rodrigo Dinamite acha da 777? Então, eu não vou fazer a pergunta pro Rodrigo Dinamite, fazer a pergunta pro Rodrigo Torcedor. E aí, cara, vem cá. Palmeiras é bem administrado, não é SAF. Né? Não é SAF. E tem a questão da SAF do Vasco, que muita gente questiona, que o time não consegue rodar. E eu falei aqui antes, bem antes deles assumirem, que não dá para confundir. Uma coisa é você montar um grande time, o Eurico montou um grande time, tinham 15 jogadores de seleção, e que a SAF nunca iria fazer isso. Nem no Vasco, nem em outro clube. É humanamente impossível fazer. Porque o objetivo de qualquer SAF é dar lucro e ganhar dinheiro. Sim, né? É uma empresa, né? Então, assim, você falou, o Eurico montou um time muito bom. Mas, assim, o Eurico montou um time muito bom e deveu. Entendeu? Quando meu pai assumiu, meu pai teve que pagar coisas que o Eurico deixou desse time muito bom que ele fez.
Assim como meu pai também. Meu pai não conseguiu arcar também com os jogadores que ele contratou e isso foi postergado a outros presidentes. Erro dos dois? Sim, erro dos dois. Mas eu acho que eles buscavam, de uma certa forma, montar um time competitivo. O que eu acho da 777 hoje como torcedor? Eu acho que o processo demora muito. Exemplo, o Vasco está buscando o Marlon do Botafogo. Vai para uma análise, não sei nem com quem é feita essa análise, vai lá para os Estados Unidos, é muito devagar. Eu acho que tem que ser uma coisa mais dinâmica, sabe? Você vê o Carlinhos, o menino foi pro Flamengo agora. O Vasco estava conversando e aí propôs o contrato de 1 ano e meio com um valor X. O Flamengo já veio, pum. Eu acho que é essa praticidade. Esse futebol é muito dinâmico. Hoje você está aqui, estou conversando com você, amanhã eu vou almoçar com um cara e é muito rápido. Então, assim, eu acho que isso que faltou e está faltando para 777, dessa praticidade de entender que o Vasco é um clube gigante, que tem uma torcida gigante, e a torcida tá querendo voltar aos velhos tempos, né? De glórias, de vitórias. Eu acho que tá muito afastado. Quem manda, quem fala as ordens para a torcida, para o clube, para os funcionários, entendeu? Rapidez que hoje não existe e que antigamente na gestão do Calçada... Seu Calçada, para mim, o melhor presidente do Vasco. Para você, Calçada foi o melhor. O melhor presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada. Teve aquela situação do Bebeto, que hoje é impensável. Né? Tirar o Bebeto rapidamente do Flamengo e parar no Vasco. Estando na seleção brasileira, ele estava na Granja Comari. Como você vai fazer isso hoje em dia? Não tem tirar como. Um jogador, seleção do maior rival, contratar pro maior rival. Então, assim... Eu acho a minha crítica em relação a isso é essa situação de muita demora, de falar que está buscando um jogador e daqui a pouco não consegue, e aí o Vasco está sem um diretor executivo, o Vasco não está contratando, o Vasco está vendo essa situação da reforma do São Januário. A gente está vendo. Só que, gente, a torcida não quer ver, a torcida quer que a coisa aconteça, entendeu? E o Vasco está nisso. Qual foi o último título do Vasco? 2011, com meu pai. Agora, por exemplo, Pedrinho hoje presidente, né? Presidente do clube de regatas Vasco da Gama. Associativo. Do associativo. É claro que o Pedrinho não chega perto como jogador e ídolo, como foi seu pai, mas ele está num cargo de direção e teve uma carreira muito bonita no Vasco. Também foi um erro, você acha? Assumir... Eu estou falando do Pedrinho que está na cadeira. Mas qualquer outro que esteja na cadeira, nesse modelo da SAF, onde você não pode mandar no carro-chefe que é o futebol. Isso que eu ia falar. Hoje é diferente, né? Hoje você não tem uma responsabilidade... Tem, né? Mas não como meu pai teve, como os outros presidentes tiveram, porque hoje tem uma SAF que comanda, né? Eles decidem, eles têm as decisões dele. Eu, na minha opinião, até falei com o pessoal do Pedrinho, eu não sairia da onde ele estava para tentar arrumar, tentar de uma certa forma ver essa situação do Vasco melhorar. Não por falta de amor ao clube, não. É porque é muito complicado. As pessoas acham que é só chegar ali, contratar jogador, pagar salário e jogar. Não é só isso. Tem diversos fatores que no dia a dia, que só quem vive aquilo ali sabe como é complicado. E eu falo isso porque a gente teve experiência lá em casa com meu pai de não ter certidão para você conseguir um patrocínio. Então, assim, eu acho que o Pedrinho fez isso porque ama o clube, porque quer ver o Vasco melhor. Só que, infelizmente, não é só ele. Hoje ele não tem a maior decisão para contrato, para decisões de contratação de jogadores. Vem cá, o Rodrigo, pensa aqui que a próxima pergunta tem bomba aí. Tem bomba, né? Eu tô aqui com o Paulo Jorge, que é empresário, amigo da família, meu amigo. É irmão. Irmão da gente, né? Daqui a pouco eu vou pedir a palavra dele aqui. Enquanto você está pensando, ô João, mostra aqui o José Loreto, lá no Balbinos Costelão. Você parou de comer. Tô falando, né? Eu só tô falando, ó. Aqui você pode comer. Vamos voltar a comer. Olha o José Loreto aí, ó. Preparando a costela. Eu te falei que ele preparava a costela aí? Ó. Isso é lá no Balbinos Costelão, que fica... Em Curicica, na Praça do Bandolim. Eu fui campeão lá com o Vasco. É isso aí, olha aí. Tá preparando a costela. Você falou que ele não sabia fazer, ó.
Foi um sucesso danado. Você imagina a mulherada? Não, a mulherada que tava lá almoçando. Não sabe se quer costela, se quer... Né? Galera tava almoçando e o Zé Loreto, que também é habituê lá do Balbinos, apareceu para almoçar com a família e ajudou a fazer aí, não me engana que eu gosto bem feito, né? Na costela. Aí você imagina, a mulherada tá com o marido, com o namorado, e quando vê, tá o Zé Loreto preparando a costela. Por isso que tá ali, ó, Balbinos, delícia de costela. Ou será que é delícia de Zé Loreto? Aí eu deixo pra você. A costela é boa. Olha aqui. Portanto, abraçando meu amigo Balbino, mestre Balbino, lá do Balbinos Costelão, que preparou esse farnel aqui pro nosso Rodrigo. Tem bolinho de feijoada, tem pastel de costela, aqui, croquete. Isso aqui eu levo pra casa. Olha, isso aí é pesado, hein? Isso aí é pesado. Mas lá no Balbinos vale a pena conferir. Uma coisa que eu falo pra galera, enquanto o Zagallo era vivo, ele fazia as festas do Zagallo. Caramba. Zagallo, quando fez 90 anos, ele preparou o almoço, o buffet todo. Então você imagina, se o Zagallo com 90 anos comia costela do Balbino, por que a gente não pode comer? Né? Sai lá no Balbino. Tem muito artista, muito jogador de futebol, cantor que vai lá. Vem cá, quem foi o maior parceiro do teu pai dentro de campo? Pô, parceiro do meu pai... Quem ele falava com você, pô, jogando com esse cara aqui? Porque fora do Vasco era o Zico. Que eles nunca perderam uma partida jogando pela seleção. E no Vasco? Meu pai falava que tiveram 2 times, né? Acho que o Paulo pode me lembrar. Acho que 86, 87, 77 também. Tiveram 2 times que o Vasco era sensacional. Mas eu acho que jogando com ele, você fala no campo ou dupla de ataque? Tanto faz. Parceiro mesmo. Cara, meu pai falava muito não sei se eu estou errado, do Ramon. Ramon, ponta, que veio do Nordeste, do Santa Cruz. Muito bom. Era um cara que ajudou muito ele no clube ali. Final dos anos 70. Isso. O Giovani, né? Que o Giovani... Eu estive em Espírito Santo agora lá em Cariacica. Um grande abraço pro Giovani. Pô, o Giovani é uma pessoa fantástica. Tava dodói, mas tá melhorando. Tá se recuperando. Tô mantendo contato com o filho. Tá se recuperando, graças a Deus. Essa galera. Aí uma galera fala, o Romário. O teu pai jogou com o Romário. Ele brincava, né? Não. O Romário jogou comigo. Eu fiz o Romário, também dei um espaço para ele. Então, assim, eu acho que essa galera que ele fez dupla de ataque e outras pessoas também da parte de trás da zaga ali, que ele era muito, muito amigo. O Acácio, que era parceiro de quarto dele. O Gaúcho, que foi um zagueiro que jogou também com meu pai. E a gente troca ideia até hoje. Ele falava alguma coisa da defesa do inferno? Não, mas tinha... Eu lembro que... Você não conhece essa história, né? Rolando Lelé, né? Ajuda aí, Paulo. Abel. A defesa do inferno. Porque ninguém fazia gol no Vasco. Teve um campeonato... Agora deixa eu aumentar aqui a rivalidade Vasco-Flamengo. O Flamengo levou só um gol, né? Um gol agora no Carioca. No Carioca. O Vasco ficou... muitos jogos sem levar gol, porque tinha a defesa, a barreira do inferno. Até hoje. Né? É impressionante, porque o Roberto garantia na frente. Na frente a galera lá atrás não deixava passar nada. Nada. Nem que seja na porrada. Parava de qualquer... a bola não entrava. Antigamente a galera dava porrada, né? Quem marcava melhor seu pai? O que ele falava? Cara, um cara que ele falou que chegava... porque meu pai falava assim... tinha alguns jogadores que os zagueiros não tinham muito respeito, não, né? Mas com ele a galera sempre respeitava. Até porque ele também dava uma escorada com o braço, botava, abria a asa, né? Como a gente falava. Mas um cara que... Tem até uma história. Posso contar? Com o Moser. Meu pai jogava contra o Flamengo, né? Pô, o Moser maior que meu pai. Meu pai era alto, mas o Moser era um pouco maior. Antigamente falava que passava a agulha no meio da perna, né? Que fazia aquela... Botava a perna e chegava levantando tudo. O Moser baixava a porrada no meu pai. Eles foram convocados para a seleção juntos. Pô, aí chegaram lá, conversaram com meu pai. Pô, não precisa disso. O Moser, foi mal. Viraram amigos, né? Na seleção brasileira. Primeiro jogo na volta da seleção. Vasco e Flamengo. Maracanã, mais de 100 mil pessoas. A primeira bola que meu pai foi dominar, assim, de costas, né? Veio o Moser e agulha nele, né? Levantou meu pai. Aí meu pai, porra, que isso, cara? Aí o Moser, segunda bola, o Moser veio de novo, né? Aí na terceira bola, meu pai já viu que ele ia dar e meu pai, bum, aí o Moser, porra, tá... Meu pai, acabou. Não tem mais essa, acabou.
É pra jogar? Vamos pro jogo então. Então, assim, acho que de resto, o Edinho era um cara que baixava porrada em muita gente. Edinho que foi zagueiro do Fluminense durante anos. Nunca teve nada com meu pai, sempre respeitou. O Edinho adorava dar o cotovelo, né? Então, assim, eu acho que é a forma que você se impõe também, sabe? As pessoas começam a respeitar dentro do campo. Mas um cara que meu pai falava que chegava junto era o Moza. O Moza já era um cara que não era fácil, não. Olha aqui, eu tô na reta final do nosso podcast. Normalmente dura 45, no máximo, né? Mas hoje o papo tá gostoso. Tô aqui com o Rodrigo Dinamite, filho do nosso saudoso Roberto Dinamite. E a gente recebeu aqui durante o papo a presença do empresário vascaíno Paulo Jorge. Ô Paulo, vem pra cá, por favor. Pode passar aqui na frente da câmera. Vou pedir pro Rodrigo se levantar, porque o Paulo acompanhou os últimos anos do Roberto, né? Os últimos anos do Roberto Dinamite. E acompanhou muito de perto, porque era ídolo e depois virou irmão. Tudo bem, Paulo? Prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu estar aqui no programa. Parabéns pelo programa aí que tu tá. Obrigado, podcast muito Paulo. Bacana. E eu pedi para você vir, além de você ser um irmão mais velho do nosso Rodrigo, você é vascaíno e foi muito importante para o Roberto Dinamite. Eu queria inicialmente pegar você como referência para todos os vascaínos que não tiveram a oportunidade de conviver com o Roberto. Né? Eu abri o papo com o Rodrigo aqui, falando da minha relação com o Roberto antes, como jogador, depois como dirigente, e no final da vida dele, como colega lá na Rádio Tupi. Sim. O que representava para você Roberto Dinamite? Roberto Dinamite, eu falo uma palavra, assim, que significava uma palavra: humildade. Eu nunca vi uma pessoa com tanta humildade, ele sendo Roberto Dinamite, o maior artilheiro da história do Vasco, de todos os tempos, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, todos os clássicos. Mas ele era uma pessoa que ajudava muito as pessoas e, por si só, ele era muito humilde. Qualquer lugar que ele parava, se alguém abordasse ele respeitosamente atendia, sem cerimônia, sem problema nenhum. Não só isso, ajudava também de outras maneiras, tá? Quando você conheceu o Roberto? Eu conheci o Roberto em 2011, né? Conheci o Roberto em 80, na verdade, porque era meu ídolo do meu pai, né? Mas em 2011, pessoalmente, através do meu primo, Joaquim Barbosa, grande Joaquim, meu primo, ele me levou em São Januário, me levava lá para assistir o jogo junto com ele, e ele era conselheiro, né? E me apresentou o Roberto. E a partir daí a gente criou uma afinidade muito grande. Eu jamais ia imaginar que seria amigo do maior ídolo da história do Vasco, do meu clube. Isso para mim foi uma honra, né? E qual foi a sensação de conhecer ele de perto? De perto, primeiramente, timidez, né? Que você, tá perto do maior ídolo do teu clube, do teu maior ídolo, presidente do Vasco. Ele, na época, era deputado, né? Deputado estadual. Você se sente acado, mas ele te deixava super à vontade. Né? Uma pessoa de um coração enorme. Ele fazia coisas, até lá na Leste, como deputado, que muita gente não sabe, porque ele nem divulgava. Ele fazia por amor mesmo, entendeu? Ele ele pegava um andar teve uma situação que eu acho que foi o Hospital Grafegni. Ele reformou o andar todinho, mas não divulgou. Fez do bolso dele lá, quando ele era deputado, não precisou divulgar, as pessoas agradeceram. Ele se sentia bem assim, para tu ver a dignidade dele, não só como jogador, né? Agora, por exemplo, você conheceu o Roberto em 2011, conheceu Isso. pessoalmente em 2011. Ele veio a falecer há algum tempo, mas você chegou a acompanhar o Roberto depois que ele sai da função de presidente? Todo jogo que ele ia, você ia junto com o Roberto, né? Exatamente, então, isso até é uma passagem meio assim, constrangedora da minha, assim, que eu acho, né? Porque ele era presidente do Vasco, maior ídolo, aí chegou 2000, a política do Vasco é complicada, e ele tinha muito problema com a oposição. Na época era o Eurico Miranda, que era presidente dos Beneméritos, e o clube estava travado. Em 2013 o Vasco é rebaixado, ele ficou na presidência lá sem receber verba de patrocínio, se eu não me engano, 8 meses ou 10 meses, não tinha dinheiro para pagar nada, ninguém. E o Vasco foi rebaixado consequentemente, óbvio. Ele sai em 2014 com a imagem arranhada, né? Justamente por isso. Mas o ser humano, o Roberto Dinamite, era intocável.
Aí, em 2014 para 2015, ninguém ligava para o Roberto. Cara. Eu fui testemunha disso. As pessoas que davam tapinha nas costas dele, que eram amigas, né, entre aspas, ninguém nem atendia ele. E eu fui acompanhando ele. Ele tinha vergonha, não, tinha receio, não era vergonha, tinha receio de ir num jogo do Vasco, de ser hostilizado. Imagina, o maior ídolo do Vasco com receio de ir num jogo de futebol. Aí eu falei, Roberto, tu não pode fazer isso, tu não tem como, vão comigo. Ele, não, vamos. Ele, eu vou se você for. Então tá bom. A gente chegava no estádio, cara. Era idolatria pura. Aquilo ali é assim, eu acho que o mal nunca vence o bem. O bem sempre vai vencer o mal. Então, poucas pessoas atacavam ele. Mas aquilo ali machucava ele por dentro, pelo amor que ele sentia ao clube. E ele era uma pessoa que, ali dentro do Vasco, dentro da política, as pessoas ficam impotentes, porque você está lá administrando um clube de 20 milhões de pessoas, onde você tem 6 mil sócios que podem eleger um presidente. Dentro desses 6 mil sócios, você tira 150 conselheiros, que é da chapa vencedora, 120 da chapa vencedora, 30 da perdedora. Beleza. 150 beneméritos estão lá. Esses 150, com os outros 120, que são, obviamente, da chapa vencedora, vão ficar do lado do presidente. Essas pessoas se juntam e atacam outra pessoa que quer fazer o bem, mas querem tirar. Que no caso era o Roberto. Aí ele sai com a imagem arranhada e ele se sente... Ele acha que aquilo ali representa a torcida. Ele não representava. Ele chegava no estádio e ele idolatrado, inclusive pelos 300. Inclusive pelos 300. E você, nesse período, viu muita coisa acontecer, né? Sim. Tanto positivamente como negativamente com o Roberto, né? Mas eu nunca vi ninguém atacar ele pessoalmente. Eu vi publicamente. Atrás do microfone, no jornal, mas quando chegava perto, cumprimentava, reverenciava, abraçava, e eu ficava olhando aquilo. Falei, cara, não é possível. Ô Paulo, quando o Roberto soube que estava doente, né? A gente acompanhou de perto. Como é que foi para você acompanhar esse último ano dele? Foi chocante. Eu tô até arrepiado aqui, emocionado, porque até hoje eu sinto muito, porque eu considerava... a minha família, a gente conseguiu unir as duas famílias. Hoje eu considero a família do Roberto, Rodrigo, Eliane, Roberta, Luciana, Tatiana, todo mundo lá. Minha esposa Luciana, a gente se uniu cada vez mais. O Roberto, ele ficou doente, mas ele conseguiu com que a família dele se unisse mais ainda, ficasse mais unida. Ele infelizmente faleceu, mas o que ele queria, que aquelas pessoas ficassem bem. Eles vivem numa harmonia sensacional, porque o Roberto era isso, era família. Era família. Quando eu descobri, foi dia 23 de dezembro, eu me lembro até hoje. Você lembra que ele participou do meu programa? Sim. Reclamou de uma dorzinha no estômago, lembra? Isso. Né? Você saiu para jantar com ele, até me chamou, não fui. Não. E a partir daí começaram a... Isso aí. Aí ele viajou, quando voltou, ele me manda uma mensagem às 6 horas da manhã. Que eu saio para malhar 5 e pouco, aí ele brincava comigo, né? Pô, tu vai me chamar, tu vai vir aqui, me leva para malhar. Aí olhei, eu fui malhar, 5 e pouco. 7 horas eu volto, aí tá lá a mensagem dele, aí eu escuto o áudio. Aí tá, pô, amigo, tô com um probleminha aqui, vou operar, mas vai dar tudo certo. Eu falei, operar? Não entendi nada. A primeira ação que eu tive foi ligar pra Liliane. A Liliane, não, ele tá aqui no hospital, tá operando, tô indo pra ir. Ela, não precisa, tô indo pra ir. Aí fiquei lá com ela, de manhã foi a primeira pessoa até a chegar lá. Ele operou, coisa e tal, aí veio a notícia, né, do problema dele. A gente sempre acreditou que ele ia se recuperar, até pela pessoa que ele é, do bem, forte, atleta, né? Mas, infelizmente, esse ano foi um ano pesado, porque foi uma doença bem agressiva. Infelizmente. Infelizmente. E que levou à morte o nosso querido Roberto Dinamite. Só para fechar esse papo, que eu tenho que encerrar o podcast, hoje eu estourei demais, e vou chamar o Rodrigo aqui para me despedir. O que representou Roberto Dinamite para você na tua vida? O que ele representou para mim? Superação, dignidade. Representou uma pessoa muito digna, um ídolo,
maior do clube e ídolo como pessoa. Vou confessar uma coisa aqui que poucas pessoas sabem, né? E eu ontem até falei com ele, falei com o Bismarck. Falei, Bismarck, eu acompanhei o Roberto no final de carreira, que eu tenho 47 anos, então eu peguei ali 83, 82 em diante. 82 eu lembro pouco, eu tinha 5 anos. E logo que o Roberto sai, entra o Bismarck, né? Aí vem Bismarck, depois Bebeto, foi Bismarck. Você já foi o meu maior ídolo, porque o Roberto eu peguei ele no final de carreira. Mas depois que eu conheci Carlos Roberto de Oliveira, que é Carlos Roberto Dinamite de Oliveira, além de maior ídolo, e depois de todos os feitos dele, ele se tornou uma pessoa de referência na minha vida. Obviamente, depois de ter meu pai, minha mãe, que me criaram, mas ele é uma pessoa que era referência. Tudo que tu imagina de bom ou do bem que pode fazer para as pessoas, você pode estar caracterizado naquela pessoa. Está caracterizado. Era uma pessoa do bem, uma pessoa incapaz, se a gente estivesse numa mesa, poderia ser o maior inimigo dele. Ele não deixava falar mal da outra pessoa. Era isso. Simplesmente isso. E para quem não sabe, depois, brincadeira à parte, vou dar o telefone aqui do Paulo. O zap dele é uma foto dele ao lado do Roberto Dinamite. Isso aí. Paulinho, obrigado aqui pela tua presença. Muito obrigado. Porque hoje é um programa diferente, é um programa especial. Se vivo fosse, o Roberto teria feito aniversário no último domingo, dia 13 de abril. Sim. Por isso que eu pedi para você me ajudar aí nesse contato com o Rodrigo, para trazê-lo aqui, né? Eu quero deixar um agradecimento aqui ao meu primo, Joaquim Barbosa, que me apresentou ao Roberto, que era muito amigo do Roberto. Ele disse que é o melhor amigo, eu sou o segundo. Agora eu sou o primeiro. Com certeza. E agradecer aí o Rodrigo pela amizade, as nossas famílias, agradecer a Liliane, a toda a família do Roberto, pelo carinho que eles têm comigo. E agradecer ao Roberto por ter nos apresentado e juntado nossas famílias. Com certeza. Simplesmente. Beijo no teu coração, Obrigado. Paulinho. Vem cá, Rodrigo. Isso aqui é para fechar. Paulo Jorge, empresário, vascaíno e apaixonado aqui pelo Vasco e principalmente por Roberto Dinamite. Ouvindo o Paulo, a gente retrata bem o que as pessoas acham do Roberto Dinamite jogador. E ele teve o prazer de conhecer seu pai, né? Mesmo sendo por pouco tempo, 2011 para cá, mas eu peguei o depoimento dele porque ele retrata bem o que o torcedor sente pelo teu pai, né? O Paulo, ele pegou o meu pai num período, como ele falou, que ninguém queria estar perto. Não pelo meu pai ser ruim ou uma pessoa, mas você reconhece a amizade, ou o companheiro ou a companheira, quando você tá ali sem nada, assim. Você conhece a pessoa quando você... Meu pai não era mais deputado, não era mais presidente, e o Paulo fez questão de levar ele pro jogo, de estar com ele nos lugares. Então, assim, eu acho que após esse período, e aí eu vou falar lá para 2018, 2019... Com certeza, eu acho que a torcida entendeu que o que aconteceu nos rebaixamentos ou o que aconteceu no clube no período que meu pai estava não era só uma culpa dele. E por ele isso não aconteceria, entendeu? Eu acho que ele fez de tudo e tentava fazer de tudo para o Vasco tá bem. Tanto que a venda do Dedé na época, o Dedé falou em casa, não quero ir. Meu pai, mas cara, você tem que ser vendido. Eu preciso pagar. Eu tenho que pagar os funcionários. Será que algum outro dirigente iria pensar dessa forma? Não sei. Acho que o cara poderia querer ficar com um time mais fechadinho ali, com um Dedé na zaga. Mas meu pai falou, cara, eu tenho que te vender. Eu não quero, mas eu vou precisar te vender. Para pagar a menina que varre, para pagar o jogador, para pagar, tem que pagar, senão não vai andar. Então, assim, eu acho que meu pai tentou sempre fazer o de melhor e tentou fazer o melhor para o clube. E eu sei muito bem que o torcedor vascaíno que ama o clube, que entende que o meu pai tentou fazer isso, sabe que meu pai sempre tentou o melhor e sempre tentaria. E se ele estivesse vivo hoje, uma coisa que ele falou para o Campelo quando a gente foi no Vasco, Campelo, eu não estou aqui por você, eu não estou aqui qualquer outro presidente, eu estou aqui pelo Vasco. Então, sempre que o Vasco precisar do Roberto e eu estiver bem, né, eu vou estar aqui ajudando o clube. Então é isso. Eu acho que essa mensagem hoje vai, lógico, não no mesmo peso, né, que eu não sou meu pai, mas
Hoje eu represento um pouco do meu pai e eu deixei bem claro. Até para 777 e pro Pedrinho também, quando eu estive com ele na Lagoa, eu falei, cara, se precisar, eu tô aqui até onde eu puder, não quero atrapalhar, mas quero estar ajudando o Vasco sempre, entendeu? Por isso que eu falei que eu fico chateado com algumas coisas que acontecem, que, pô, não pode acontecer, o Vasco não pode estar esperando, cara. Quanto tempo aí sem dirigente, sem contratar? Vai começar o campeonato domingo. Será que vai entrar naquela loucura de novo? Espero que não. Vem cá, para fechar, olhando aqui para a câmera 4. O que você gostaria de dizer pro teu pai que você não disse enquanto ele estava vivo? Cara, que eu gostaria... Eu dizia que ele era chato pra cacete todo dia, né? Mas... Pô, é chato, cara. Mas eu nunca deixei de falar. Eu acho que eu sempre falei pra ele que o quanto eu gostava dele, o quanto... por mais que a gente brigasse às vezes por algumas coisas, mas sempre tentando buscar o melhor para mim, para ele, para as meninas lá em casa. E ele sabe que da onde ele estiver, ele vai estar recebendo o meu amor, que é uma pessoa que o Paulo conheceu muito bem e cara, não fazia mal a ninguém. Acho que até foi o erro dele. Uma coisa que eu queria falar para ele, tu poderia ser menos amor com as pessoas, cara. Tinha que ser um cara mais, sei lá, acho que isso. Um cara mais cabeça, menos sentimento. Maravilha. Rodrigo, obrigado aqui pela presença. Obrigado você. Eu abri esse espaço aqui para relembrar um pouco sobre o Roberto Dinamite. E eu não sei se você chegou a ver, eu acho que o Paulo deve ter te mandado o corte do Clóvis Munhoz, que trabalhou com seu pai como jogador, e ele médico do Vasco, e depois dentro do próprio clube e outras funções. E ele falou um negócio que tem muita repercussão até hoje, que o Brasil, infelizmente, não tem memória, e que seu pai tinha que ser mais homenageado, né? Infelizmente, as pessoas não são homenageadas no Brasil, não são lembradas, ou então não são reconhecidas como deveriam ser. E é por isso que eu quis abrir esse espaço, porque eu acompanhei parte da carreira do seu pai, depois tive o prazer de conviver com ele em rádio, porque o Brasil tem que lembrar, sim, dos seus grandes nomes. E seu pai é um dos grandes nomes aqui do Brasil. Obrigado pelo convite. Eu sei que eu estou tentando, de alguma forma, que as pessoas reconheçam mais. A gente teve a conversa com a CBF, vai ter o prêmio do artilheiro do Campeonato Brasileiro, o prêmio Roberto Dinamite. Estou buscando uma conversa com o presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro para também ter o prêmio do artilheiro, que ele também é o artilheiro dos cariocas, de todos os cariocas. E a gente está tentando buscar, de alguma forma, através de livros, através, quem sabe, de documentário e, quem sabe, também de um filme, que isso possa ser mais eternizado ainda, que as pessoas reconheçam a história dele, a história de vida, de um menino que saiu de Caxias, que se tornou o maior ídolo de um clube com 20 milhões de pessoas. E eu tenho certeza que a cada dia que eu estiver aqui na Terra ainda e estiver vivo, eu vou fazer de tudo para ele ser reconhecido da melhor forma possível. A memória não pode ser esquecida jamais. Rodrigo Dinamite foi o meu convidado no podcast de hoje. Você viu, foi um pouquinho maior, mas não, na verdade não foi apenas um podcast, né? Foi uma homenagem ao nosso querido e eterno Roberto Dinamite, que, se vivo fosse, teria feito mais um aniversário no último domingo. Valeu demais o papo com o Rodrigo Dinamite. Semana que vem tem mais um convidado especial no Livre, Leve e Solto, só pra você.